O Espírito Santo já não está visitando, é movimento vazio, aleluia. São 6 as características da igreja que está correndo perigo de vida. Não quero falar, eu quero dizer para os irmãos, não estou aqui falando de templo, não estou aqui falando de lugares feitos pelas mãos do homem, não estou falando de lugares materiais onde a gente se ajunta algumas vezes na volta da semana. Isso se chama casa de oração. Eu quero pregar para a igreja verdadeira do Senhor que está neste lugar, que se chama eu e você, aleluia. A verdade é que a história que eu vou nos falar nessa noite se passa entre o ano 692 a 586, mais ou menos por aí. Há alguns historiadores que dizem que Abacuque era contemporâneo a Jeremias e a Sofonias, mas isso não é um consenso entre todos os historiadores, entre os teólogos. O fato é que a Bíblia Sagrada nos traz uma história, e não é uma história bonita. O fato é que a Bíblia Sagrada nos traz uma história, e não é uma história que nós vamos gritar, pular e se alegrar. A Bíblia está nos dizendo, através da história de Abacuque, que Judá vivia uma situação difícil, que Judá vivia uma situação terrível. Que situação era essa? Ela estava passando por pelo menos 3 crises nesse exato momento da história em que nós estamos conversando. A primeira crise que a cidade estava passando era uma crise política. Os políticos da época, os governadores da época, os regentes da época, as autoridades da época não tinham mais uma mente equilibrada. Eles não conseguiam manter as finanças, eles não conseguiam manter o seu caráter. Eles cuidavam era mesmo do seu umbigo, eles cuidavam era mesmo de encher o seu próprio bolso, eles cuidavam era mesmo do seu próprio bem-estar, eles cuidavam era mesmo do seu próprio bem comum. Primeira crise da época em que estamos falando de Abacuque era a crise política. Por conta dessa crise, existia uma outra crise que afetava a cidade. Que crise era essa? Era uma crise social. O povo estava perecendo por falta de comida, o povo estava perecendo por falta de assistência social, o povo estava sendo subjugado por conta de altos impostos, o povo estava sendo subjugado por conta de tantas coisas erradas que vinham de cima para baixo. É a tal da bola de neve que vem descendo e vai ganhando proporções. O que está em cima vai atingindo o que está embaixo, e o que está embaixo é sempre o mais atingido. O povo estava sofrendo, o povo não tinha mais paz, o povo não comia bem, o povo não vestia bem, e por consequência as famílias não viviam bem. Eu quero crer que neste período triste e obscuro da história, famílias morriam de fome, crianças morriam porque não tinham uma roupa para vestir, crianças morriam porque não tinham leite nas mamadeiras para se alimentarem, o que era o seu devido direito. A segunda crise que Judá estava vivendo era uma crise social. O problema é que essas 3 crises elas têm uma ligação. A primeira crise é uma crise política. A crise política vai resumir, vai organizar, vai dar uma crise social. A crise social vai retumbar numa terceira crise, que era a crise pior de todas, e era a causadora das 2 primeiras, era a crise espiritual. Os obreiros não tinham mais intimidade com Deus, os sacerdotes estavam afastados de Deus, e por isso Deus havia permitido tantas coisas na vida daquele povo. Essas 3 crises são as crises da época. O fato é que essas 3 crises tinham um motivo, e que Deus tinha justiça em permitir esse motivo. Que motivo era esse? Era a dureza do coração do povo. O povo ora adorava a Deus, enchia o templo, chorava as mágoas, e Deus abençoava, abria a janela do céu, a bênção caía como uma chuva torrente. Mas era logo o povo ser abençoado, era logo a tempestade acalmar, o povo caía na sua comodidade espiritual. Quando o povo caía na comodidade espiritual, Betinho, o Deus era deixado de lado. Adorar a Deus não precisava mais, buscar a Deus não havia mais necessidade. Deus se entristecia com essa dubiedade do povo de Israel.
da redondeza viessem invadir a nação de Israel. Porque a nação de Israel, meus irmãos, era como muitos de nós que ora estão dentro da igreja. Era como o Eltico, um pouco está dentro da igreja, outro pouco está fora, outro pouco está adorando, outro pouco está dando glória, outro pouco está blasfemando, outro pouco está andando como crente, outro pouco está andando como mundano. Estamos vivendo isso no tempo de hoje. Deus tem permitido tantas coisas na nossa vida, é porque nós não somos mais fiéis na nossa adoração com Ele. Adoramos a Ele com os nossos lábios, mas não adoramos com as nossas atitudes. Adoramos a Ele com uma aparência estética, uma aparência externa, mas não adoramos a Ele em espírito e alma. E isso Deus tem permitido tantas aflições no meio do seu povo. Esse é o cenário de Israel nessa época. O fato é que agora a Bíblia vai dizer que se levanta um homem no meio do povo, um levita, um servo, um trabalhador do templo do Senhor. Na Bíblia Sagrada você não vai ver muitos homens, apenas eu conheço um que confrontou diretamente a Deus, que foi Moisés. Quando Deus quis matar o povo de Israel, na oportunidade que eles fizeram para si, a mando de Arão, um bezerro de ouro, e começaram a adorar. E Deus prontamente mandou Moisés descer do monte e diz: desce lá, porque o povo se corrompeu. Quando Moisés desce, Moisés vê o povo naquela farra, ele vai ter com Deus novamente, e Deus vai dizer para ele: Moisés, esse povo eu vou matar, essa raça não presta, essa raça não me adora, essa raça não é fiel, e eu vou tirar a vida de todos eles. A Bíblia diz que Moisés entra na frente de Deus e diz para ele: meu Deus, se tu matar esse povo, tu pode riscar o meu nome do teu livro. Aleluia! O livro da vida não é invenção já no Novo Testamento, perdão. Tem muitos acham que enquanto é carochinha. Muitas vezes a gente fala que você tem que ser fiel para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Tem gente que fica de brincadeira, irmão Daniel, acha que é conto da carochinha, acha que a palavra de efeito, de obreiro, de pregador. O livro da vida existe, é real. Deus está anotando as tuas atitudes, o teu nome, ele está lá, mas você tem que permanecer fiel para que ele seja sacramentado para a salvação da tua alma. Moisés disse para Deus: me risca o meu nome do teu livro se tu matares esse povo. Deus faz um acordo com Moisés, ele mata só alguns, ele mata só os rebeldes. Agora a Bíblia vai dizer que no meio do povo corrompido de Judá se levanta um levita, ele confronta Deus, ele começa a orar a Deus desesperadamente no templo, e o Deus não responde. Ele começa a pedir para Deus tantas coisas, para que a situação do povo melhore, para que a religiosidade do povo melhore, para que a espiritualidade do povo melhore. Nada acontece. E ele, Abacuque, vai dizer para Deus: eu tenho te clamado tanto, porque tu não me ouves. Eu tenho te pedido tanto, porque tu não me atendes. Deus vai dizer para ele: Abacuque, o justo, o meu justo viverá pela sua fidelidade. Aleluia! Meu Deus, não olhe para as aparências das coisas externas, não olhe para a luta que está se levantando do teu lado, não olhe para aquele problema que tem se levantado no teu trabalho, aquela perseguição. O justo vive pela fé, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O fato é que Abacuque segue intercedendo. Ele não faz como muitos de nós fazem, ou como muitos têm feito nos dias do século 21. Eu notei que se levantou um grande problema político no Brasil. A Dilma foi caçada, vamos dizer assim. Só que antes disso era uma enxurrada no Facebook. Tem crente, ao invés de postar um versículo bíblico, porque tem gente que está morrendo todos os dias, está indo para o inferno, Marco Aurélio. Aí o cristão, em vez de postar uma palavra de conforto, ao invés de postar uma palavra de Deus, vai postar uma crítica ao governo, vai postar uma crítica ao governo do Brasil. Irmão,
foi para a rede social protestar contra o governo. Abacuque não foi para a rua fazer marcha para protestar contra o governo. Abacuque não foi fazer passeata na rua com camiseta de político. Abacuque era crente de vergonha na cara. Ele foi para o templo dobrar os joelhos, porque ele sabia que a salvação do povo estava nas mãos do Deus vivo. É isso que nós devemos fazer. Temos que parar de procurar ajuda na mão do homem. O homem nada pode, a força do braço dele é pouca. Temos que parar de procurar ajuda no nosso meio. A ajuda não vem da terra. A ajuda que você precisa para mudar a tua situação, para mudar a tua vida, vem das mãos do Deus que tem todo o poder, nos céus e na terra. A Ele tudo pode, Ele tudo é, Ele tudo tem. Ele é o Salvador da tua alma. Aleluia. Homem de intimidade com Deus. Ele foi confrontar Deus dentro da sua pequenez, dentro das suas limitações. Eu fico imaginando a misericórdia de Deus, que viu daquele homenzinho confrontar ele. A situação, Deus não fulminou ele, porque hoje nós estamos acomodados. E a Mara me falava uma coisa muito interessante. Nós estamos acomodados, falamos tanta bobagem, tanta asneira no púlpito. O Deus que fulminava pecador é o mesmo hoje. Deus é imutável. O Deus que exigia santidade no Velho Testamento é o mesmo Deus do século 21. O Deus que perdoava pecados e o Deus que matava pecador é o mesmo. O Deus que exigia separação de vida é o mesmo. Não mudou nada. E hoje no século 21 nós estamos paralisando a adoração a Deus. Adoramos a Deus como nós adoramos um cantor comum, que apenas tem um dom diferenciado na sua voz. Chegamos diante dos cantores, batemos palmas, adoramos a eles, choramos muitas das vezes, e não fazemos isso com Deus. Estamos banalizando a nossa adoração a Deus, e por isso o Espírito Santo não tem se manifestado em muitos lugares. Por isso Deus não tem derramado da graça em muitos lugares. Estamos banalizando a nossa adoração a Deus. Por isso os milagres, os sinais, as maravilhas não estão acontecendo no século 21. Um monte de pessoas entrevadas e a gente ora e ora e ora e nada acontece. Um monte de pessoas doentes, deficientes, a gente ora e não acontece nada. Aleluia. É uma inveja santa. A Bíblia diz que Paulo, quando passava, o seu lenço, não somente o seu lenço curava. A Bíblia diz que chegou uma época na situação de Paulo, uma intimidade tão grande, que ele não falava mais o nome do Senhor, ele falava no nome dele, as coisas se cumpriam. A Bíblia fala de um tempo em que os apóstolos iam para a oração, e quando alguém com problema se manifestava na frente deles, algum paralítico, ele simplesmente dizia no nome do Senhor, levanta e anda, e a pessoa era curada. Não havia aquele show em volta da pessoa doente. Não precisava ficar meia hora pulando em volta da pessoa doente. Não precisava estar soprando na cabeça da pessoa doente. Não precisava estar esmagando a cabeça da pessoa que precisava de oração. Simplesmente falava em nome do Deus que eu sei, levanta e anda, a pessoa levantava. Banalizamos a nossa comunhão com Deus. Banalizamos a nossa intimidade com Deus. Tratamos o Deus como um Deus qualquer. Verdade. É bem verdade que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, intercessor por nós, consolador nosso. Mas é preciso ter reverência. Guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. Aleluia. Tira a tua sandália, porque o lugar onde tu estás é santo. Te liberta das coisinhas que te afastam da presença do Senhor, porque santidade ainda convém à casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Agora Abacuque vai conversar com Deus, e Deus é bom. Deus ouve a oração de Abacuque. E se Deus ouviu a oração de Abacuque e respondeu ela, é porque Abacuque tinha intimidade com Deus. Eu ouço tanto que basta apenas tão somente dobrar os joelhos e Deus ouviu e está muito bom e respondeu. Não é assim.
Precisamos ensinar mais, evangelista Leonel. Precisamos pregar mais, dizer que não é qualquer jeito, qualquer situação que Deus ouve oração. Precisamos ensinar ao povo que não é com qualquer tipo de vida, que não é com qualquer tipo de caminhar que a oração é respondida. Quando Paulo fala para Timóteo, pedindo que todo mundo levante as mãos em oração, ele diz que não pode nem ter ira nem contenda. Aleluia. São duas as características da ausência do Espírito Santo. Deus não responde a oração de quem não tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a tua ligação com Deus. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, Deus não está na tua vida. Deus não responde a tua oração. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça de Abraão e desce sobre a barba, a saber, a barba de Abraão, e vai descendo até a gola das suas vestes. Aleluia. O óleo só desce sobre a cabeça e ele só desce sobre a barba se há paz, se há união. Aonde não tem união, o Espírito Santo não está. Aonde não tem união, a ausência das características do Espírito Santo. Aonde não tem união, o Espírito Santo não trabalha. Aonde o Espírito Santo não trabalha, Jesus não está no lugar. E se Jesus não está no lugar, a oração não é respondida. Se a oração não é respondida, a bênção não desce. Se a bênção não desce, não há solução para o teu problema. Aleluia. Vamos ter mais união. Vamos respeitar mais os nossos irmãos. Vamos respeitar mais as pessoas do nosso lado. Vamos demonstrar mais. A Bíblia diz, através das palavras do Senhor, dizendo que aquele que diz que ama o seu irmão e não se importa com ele, de maneira aquele que ama o seu irmão, aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como dirá que ama o Deus a quem não vê? Aleluia. Quer dizer, você quer demonstrar que ama a Deus? Trate melhor o seu irmão. Você quer dizer que ama a Deus? Respeite o seu irmão. Você quer dizer que ama a Deus? Respeite a diferença do teu irmão. E Deus vai derramar bênção na tua vida. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus responde a ele, diz que o justo dele viveria pela fé. Abacuque segue conversando. Abacuque segue intercedendo pela vida do povo. E Deus vai dizer para ele algo que é terrível. Deus vai dizer para ele, Abacuque, a situação não vai melhorar. Amém. O meu povo é rebelde. O meu povo é pecador. E por conta do meu povo ser pecador, ter coração duro, não ser fiel a mim, não ser firmar na minha presença, a situação não vai melhorar, pelo contrário, a situação só vai piorar. Eu vou enviar os caldeus contra essa cidade. Aleluia. Abacuque agora está esperançoso. Chega diante de Deus. Deus ouviu a oração dele e Deus diz para ele: olha, a situação não vai melhorar, vai piorar, porque esse povo não merece bênção. Eu vou fazer as coisas ficarem piores. Os caldeus vão invadir este lugar, vão destruir tudo, porque o povo é rebelde e não merece ser abençoado. Aleluia. O que eu aprendo com isso? Quanto mais rebelde você for com Deus, pior vai ficar a tua situação. Pare de lutar com Deus, irmão. Pare de lutar com Deus. É tão simples, depende apenas de nós. Nós estamos debaixo da lei do livre-arbítrio, depende de nós. É simples. Basta nós negarmos a vontade da nossa carne. Como Paulo disse, basta nós mortificarmos a nossa carne. É simples. Não, mas irmão, é difícil, irmão. É difícil. Alguém pode dizer, não é difícil. Eu vi Paulo dizendo na Bíblia que as coisas boas que ele quer fazer não consegue, mas as más ele faz naturalmente. É difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Mas quando você tiver a dimensão do que é a tua carne, do que é Deus, você não vai titubear em escolher. Quando você tiver a dimensão da glória que Deus tem para a tua vida, e o que a carne te traz de bênção, de prazer aparente e passageiro, leviano, e a glória do Senhor que é eterna, tu não vai ter dificuldade em escolher. Não tem como ter dificuldade em escolher, irmão. O problema é que tem muita gente que vem para a igreja e não conhece a Deus. Tem muita gente que vem aos cultos, não conhece a dimensão da glória do Senhor, não sabe o poder que Ele tem, porque tem muita gente que vem para o culto dizer, pregador, falar contra tal de teologia. Tem muita gente que vem bater, irmão Leonel, contra a teologia, vem falar asneira no púlpito. Por isso as nossas escolas bíblicas, Marco Aurélio, estão vazias, e o povo vai perecendo por falta de conhecimento. O povo vem para os cultos
lugar sim, mas você tem que ter autoridade para bater na rocha. Deus abre porta sim. Aleluia! As obras para que as portas sejam abertas na tua vida. Deus só abre porta de quem Ele conhece as obras. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que eu acho mais lindo, Abacuque questiona Deus. Deus responde para Abacuque. É um diálogo entre pai e filho, entre Deus e o homem, entre criador e criatura. E agora Abacuque vai cantar, porque é sempre assim, irmão. Mesmo em meio à maior dificuldade na tua vida, você ainda vai ter motivos para cantar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Porque aquele que vive pela fé, ele olha para o lado, ele vê a dificuldade, e o grande não está fácil, irmão. Graças a Deus por nós que estamos empregados, hein? Tem gente que está empregado e não valoriza o seu trabalho. Tem gente passando fome nas ruas de Rio Grande, porque não tem serviço, Diego. Sabe o que é isso? A gente vê tanta gente numa situação tão precária, e às vezes a gente não dá valor. Ei, aprenda a olhar para o teu lado, aprenda a ver a dificuldade dos outros. Você vai ter motivo na tribulação para glorificar o Deus que tem te sustentado, que não tem deixado faltar comida para a tua família, que não tem deixado faltar roupa para os teus filhos, que não tem deixado faltar leite para as tuas crianças. Aprenda a glorificar a Deus em meio à tribulação. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E o que eu acho lindo, Abacuque começa a orar a Deus, e Deus responde a ele. E agora Abacuque vai cantar. E a canção de Abacuque é uma das canções mais famosas que os pregadores gostam de falar. Alguns gostam de ler, e alguns gostam de expressar. E ele vai dizer que, porquanto ainda que a figueira não floresça, primeira característica da igreja decadente: figueira sem flor. Aleluia. A figueira é uma das árvores símbolos de Israel. Existem umas quantas, mas as duas mais características, que são mais apontadas, são a uva e a figueira, a videira e a figueira. E Abacuque está falando, ainda que a figueira não floresça, que eu acho lindo. A figueira tinha o seu tempo próprio de dar flores, dar fruto. Porém, ela, antes de dar os ramos, ela dava os seus frutos. E a figueira é tão importante como símbolo de Israel, que ela é nomeada algumas vezes na Bíblia. Era debaixo da figueira que os juízes julgavam as pessoas. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 24 e versículo 31, Jesus vai falar que quando a figueira, os ramos estiverem termos, apontando para os frutos, olhai para o verão. Lucas capítulo de número 21 também vai falar da figueira, a mesma parábola de Jesus, com alguns acréscimos de particularidades no testemunho. Então a figueira simboliza Israel, a figueira simboliza o povo israelita, a figueira simboliza também as sinagogas que estão secas porque não deram crédito ao Messias. A figueira simboliza também o povo israelita, a igreja do Senhor do século 21, que estão com seus ramos podados por conta das suas heresias. Aleluia! A Bíblia fala através de Abacuque, ainda que a figueira não dê fruto, não floresça, aleluia. A Bíblia está dizendo, falando de uma figueira estéril. Há uma simbologia de uma figueira seca, como aquela que Jesus vem passando e amaldiçoa ela, irmão Leonel. O que a Bíblia está nos falando, nos tempos em que nós estamos vivendo, existem figueiras do Senhor, que é a igreja do Senhor, que não estão tendo ramos. Existem figueiras do Senhor que não estão florescendo. Ou seja, a figueira do Senhor, a igreja do Senhor, está perdendo a sua originalidade. A figueira é a originalidade de Israel. Nós estamos perdendo a nossa originalidade. Não estamos andando como crente nos últimos tempos. Não estamos adorando Deus como crente. Estamos adulterando algumas coisas nos nossos rituais de adoração a Deus. Aleluia! É como o povo de Israel, quando no período dos juízes, o povo não se contentava mais em ser julgado pelos homens. O povo não se contentava mais em
fazer a vontade do povo. O que o teu povo faz? O povo escolhe um rei segundo a vontade deles, segundo os olhos deles. O que o povo escolhe Saul, que era o jovem mais bonito da época, aparência bonita, aparência física bonita, um jovem que falava bem, um jovem valente. E Saul é o primeiro rei de Israel. O fato é que Saul começa bem, Saul começa liderando bem, mas quando Deus vai confirmar a Saul no trono realmente, Saul comete uma baita de um erro, uma baita de uma gafe. Saul vai ofertar sacrifício porque Samuel se atrasou, e Deus condena a atitude de Saul. Aleluia. Tem gente querendo fazer coisa que Deus não lhe chamou, tem gente querendo fazer coisa que Deus não capacitou, tem gente querendo meter o nariz, aleluia, Marco Aurélio, na área que não foi chamada. E o que é pior que isso, tem gente querendo roubar o ministério de outro. Eu sabia disso, irmão Daniel. Deus chamou a Samuel como juiz sacerdote. Saul queria ser juiz, Saul queria ser sacerdote, queria oferecer holocausto em prol do Senhor, mas Deus diz para ele: mais vale obedecer do que sacrificar. Tem gente passando sacrifício na sua vida. Aleluia. Tem gente passando sacrifício na sua vida material, na sua vida espiritual, e com isso colocando a família em sofrimento, porque não sabe obedecer a Deus, porque perdeu a originalidade da adoração a Deus. E por isso todo mundo sabe que a uva, quando ela é processada, esmagada, ela produz um suco, e quando ela é fermentada, ela produz o vinho. E todo mundo sabe que o vinho na Bíblia simboliza o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, ele faz as mesmas coisas que o vinho faz quando entra na nossa corrente sanguínea. Ele provoca uma alegria, ele faz com que a gente se desligue das coisas. Aleluia. O fato é que o vinho, por ter um álcool, ele faz coisas maléficas na vida da pessoa. A pessoa comete bobagem, a pessoa faz bobagem, né? E o Espírito Santo não. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, realmente ele faz a pessoa se desligar desse mundo. Ele traz uma alegria sobrenatural na vida da pessoa. Ele traz a esperança para aquele que está desesperançoso. Ele traz saúde para aquele que está debilitado. Aleluia. Ele traz alento para aquele que está desacreditado. Aleluia. Ele traz alegria para aquele que está triste. Ele traz conforto para aquele que estava na solidão. Ele traz esperança para aquele que já estava caído, desacreditado. É essa alegria que o Espírito Santo traz na vida da pessoa. Ele faz a pessoa exultar na salvação em Deus. O Espírito Santo é a alegria que faz o cristão se tornar exultante na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada, quando fala em Barreais, a Bíblia fala de Salomão. Quando Salomão vai lá no seu vinhal, visitar o seu vinhal, e ele vê uma moça diferente, uma moça bonita, e ele se alegra, o coração bate por conta daquela moça. Deus está visitando o seu parreiral nessa noite. As uvas são vocês, enquanto as batalhas estão moendo vocês, o suco, o produto da moeda que está acontecendo na vida de vocês, vai fazendo a alegria do Senhor, porque Ele está testando você. Você está numa prova nessa noite. Não é em vão a tua luta, não é em vão a tua batalha, não é em vão a perseguição que você sofre. Deus tem se agradado da tua renúncia, e por isso você batalha dia após dia contra a tua carne. Aleluia. Mas o fato é que Abacuque está dizendo que ainda que a uva não dê fruto, ele está falando de uma parreira que é estéril. Ele está falando de um vinhal que estão com os ramos secos. Ou seja, o Espírito Santo não tem trabalhado na igreja. Estamos vivendo um falso movimento. E tudo isso por quê? Porque deixamos de perceber que o avivamento da igreja vem da palavra. A igreja do século XXI pensa que o avivamento vem por show. A igreja do século XXI pensa que o avivamento vem por passar casaco nas pessoas. A igreja do século XXI pensa que o avivamento vem por urrar no microfone. A igreja do século XXI pensa que o avivamento vem por apertar a cabeça das pessoas. A igreja do século XXI
prestar mais atenção na palavra do Senhor. Você quer ter avivamento na tua vida, quer bênção na tua vida, começa a cumprir a risca a palavra do Senhor, as ordenanças que Deus tem colocado ali para a tua vida. A bússola da igreja é a Bíblia, é a palavra que traz a vida. Aleluia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas, sem ele não haveria de ser feito, mas ele veio para os céus o rejeitaram, negaram a ele, purificaram o que era bom, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Ainda que não haja fruto na vida, tem muitas pessoas vazias do Espírito Santo. E por isso nós temos tantos problemas na igreja não resolvidos. Pessoas que vêm para um culto de um jeito e saem do mesmo jeito. Famílias se destruindo. A paz não existe mais, a comunhão não existe mais. O Espírito Santo não está agindo na vida de algumas pessoas. É videira sem fruto. Se não tem fruto, não tem vinho. Se não tem vinho, não tem alegria. Segunda característica. Terceira característica. Ainda que o produto da oliveira minta. Aleluia. Todos sabem que a oliveira produzia oliva, e quando esmagada produzia o azeite. O azeite produzia unção. E azeite no Velho Testamento tinha várias características e várias finalidades. O azeite servia para fazer sabão, o azeite servia para fazer um bálsamo para as feridas, o azeite servia também para fazer um unguento, para tratar as feridas, o azeite servia para ungir, ou seja, o Espírito Santo também é uma simbologia do azeite. Aleluia. O azeite também simboliza, aliás, o Espírito Santo. Portanto, o que Abacuque está dizendo? Tem gente que está sem azeite. A igreja do Senhor no século 21 está sem azeite. Por isso nós não estamos vendo cura. Por isso nós não estamos vendo uma verdadeira unção da parte do Senhor. Por isso a gente está vendo tanto movimento, tanto falso profeta, aleluia, tanto falso mestre, tanto obreiro desaprovado na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não tem azeite, porque não tem unção do Espírito Santo, porque é vazio, ela está vazia. A gente vê movimentos e movimentos, as pessoas entram de um jeito, saem do mesmo jeito, sai problemática, sobrecarregada, e ainda sai com o corpo físico cansado, porque pularam a noite inteira, não aprenderam nada. Você pergunta para a pessoa no final do culto, irmão, o que foi pregado, irmão? A pessoa diz, olha, eu não sei, eu pulei tanto essa noite, eu suei tanto essa noite, mas eu não sei o que foi pregado. Irmão, se tu saiu ao final do culto e não soubesse essa palavra que foi pregada, tu não pode aplicar na tua vida, irmão. E se tu não pode aplicar, a palavra não vai fazer efeito, e Deus não vai abençoar. Aleluia. Abacuque está dizendo que existem igrejas que, aleluia, não tem originalidade. Existem igrejas que não tem originalidade, a figueira secou. Existem igrejas que não tem mais uva, não tem mais alegria, não esperam mais em Cristo, não creem mais na vinda do Senhor Jesus, não creem mais no arrebatamento, perderam a alegria da salvação, perderam, não tem mais nada na sua vida, estão secos. Existem igrejas que a unção do Espírito Santo não está mais nela. E agora Abacuque também vai dizer que ainda que os campos não produzam mantimentos, estamos vivendo um período triste na época da igreja do século 21. A igreja não está chegando a lugar nenhum. A igreja é como um cachorro correndo atrás da cola. É isso. Oh, Espírito Santo. A igreja no século 21 não ajuda ninguém. A gente vê nos cultos nas igrejas, girando por tudo que é lugar, um monte de gente necessitada, um monte de gente passando fome, ninguém ajuda. A igreja não está fazendo o seu trabalho. Qual é o nosso trabalho? É cuidar do órfão, da viúva, é ir nos becos, nos valados, é mudar a vida da prostituta, do desviado, do maconheiro, do drogado, do prostituto. Nós não estamos fazendo isso. E por não estarmos fazendo isso nos nossos campos, ou seja, não estamos tendo resultado nenhum.
A humanidade não vê mais resultado na igreja. Hoje em dia está difícil de ganhar uma alma, porque caiu no descrédito. As pessoas querem algo mais para a sua vida. As pessoas são inteligentes. As pessoas não querem um show de palco. As pessoas querem entrar pelas portas da igreja e realmente ter uma mudança na sua vida. Elas querem chegar num lugar e quando elas passarem por uma dificuldade, Diego, elas querem que alguém vá lá na tua casa e diga: Diego, tu precisa de alguma coisa para comer? Elas querem isso. Eu, né? Tu não quer isso aí? Quando tá mal? Não precisa disso? Eu preciso, irmão. Eu passo por aperto financeiro também. Eu não sou melhor que ninguém. E Deus permite que a gente passe isso para que a gente entenda a situação das outras pessoas. Tem gente passando necessidade, tem gente doente, não vai ninguém visitar. Não vai ninguém lá dizer: irmão, como é que tu está hoje? Tu comeu hoje? E por isso, os nossos campos estão inférteis. Temos sonhos, não temos resultados. Temos trabalho, mas não temos proventos desse trabalho. Estamos vivendo a situação que Joel profetizou lá, que os campos estavam assolados. É isso que a igreja está passando. A igreja não está produzindo resultado nenhum. Mas Jesus nos chamou para fazer a diferença. Jesus nos escolheu para fazer a diferença. Jesus nos tirou daquela vida triste e mundana para fazermos a diferença. Jesus nos tirou daquele descrédito para fazermos a diferença. E a diferença é a gente fazer resultado na vida das pessoas. A diferença é a gente ver alguém precisando de um prato de comida, que a gente tem pouco, vai lá e divide um pouco. Porque a Bíblia diz que no início da igreja primitiva, Atos capítulo de número 2, vai dizer que a igreja, ela se dividia. Quem tinha mais vendia e dava para quem dava menos. E nós não estamos fazendo isso. E por isso os nossos campos não estão produzindo nada. A igreja está inchando. E fermento é um sinal ruim na Bíblia. A igreja está inchando. Está crescendo, mas não está produzindo resultado. Está crescendo, mas não está agregando nada ao céu. E a finalidade da igreja aqui na terra é fazer a diferença. E a igreja não está produzindo. Quinta característica: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas. Todos conhecem essa história. Na Bíblia Sagrada existiam alguns tipos de ovelhas. E Deus, Ele só aceitava sacrifício de ovelha com pelagem branca. Ovelha manchada, ou seja, ovelha malhada, Deus não aceitava sacrifício. A Bíblia está dizendo que a salvação, tem muitos que têm perdido a salvação. Ovelha branca significa roupa clara. Ovelha branca significa roupa sem pecado. Ovelha branca significa a ausência das práticas pecaminosas. Deus está dizendo através da sua palavra que está ficando só malhada. Tem muita gente se perdendo, tem muita gente que está com a roupinha manchada, está ficando só malhada. Deus está nos avisando, está nos advertindo, aleluia, que as ovelhas brancas não estão mais, estão ficando só as malhadas, só as sujas, só de pelagem ruim, só as que Deus não aceita como sacrifício. Aleluia. Vivemos isso. Olha, nesse dia eu ministrava para as irmãs do círculo de oração. Está difícil a coisa, até para a juventude. Eu estava falando para as irmãs, irmão Leonel, eu não sei como pode. As meninas saem quase peladas para a rua. E eu não acredito que uma menina ou um menino que sai mal vestido para a rua, Diego, não tem uma mãe e um pai para fiscalizar a roupa. Ainda se o pai é mundano, eu aceito. Ainda se a mãe é mundana, não conhece o evangelho, eu aceito. Mas se a irmã é cristã, se o pai é cristão,
dizer isso. Aleluia. Eu tenho a oportunidade de pregar a palavra, Deus me chamou para falar a palavra, não a palavra de engano, nem de engano, mas a palavra da verdade. Se quer mudar a vida, segue a palavra. Se quer ter vitória na tua vida, segue a palavra. Aleluia! Deus está dizendo que estão ficando só as malhadas. Deus está dizendo que estão ficando só coisas que não servem para Deus. As coisas que serviam para Deus não estão entre nós. Os louvores que serviam para Deus não estão entre nós. As mortificações que fizeram tiraram todas as coisas que agradavam a Deus. O jeito de andar não agrada a Deus. O jeito de vestir não agrada a Deus. O jeito de louvar não agrada a Deus. O jeito de proceder não agrada a Deus. Só as malhadas. Aleluia. Última característica. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aquele relógio lá parou. Se eu fosse para ele, parou. Bata aqui. Primeira característica: figueira sem flor. Segunda, videira sem fruto. Betinho, vai preparando o louvor. Terceira característica: oliveira mentirosa. Falsa ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, se possível fosse, o diabo enganaria tantos escolhidos. Tem muito movimento que a gente pensa que é espiritual, não é. E se engana. Engana. Quarta característica: campo infrutífero. Quinta característica: a ausência das ovelhas que agradam a Deus. Última característica: venha para frente. Eu quero orar por você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Abacuque 13:17, a última característica: ainda que não haja vacas no curral. Eu acho lindo demais quando Deus nos fala através do sobrenatural. Todas as características que eu mencionei aqui eram produtos de sustentação do povo de Israel. Tudo que eu vos falei essa noite eram produtos que faziam falta para o sustento do povo de Israel. A última característica: a ausência de vaca no curral. Essa é fácil da gente perceber. Quando não há vacas, não há terneiro. Quando não há terneiro, não há sequência. E se não há vacas, não há leite. Se não há leite, não há sustento. A Bíblia Sagrada traz como uma das simbologias da palavra o leite, que é o que sustenta, que é o que faz encorpar, que é o que faz o menino crescer. Tem muita gente que não gosta do leite, por isso ainda age como menino, ainda anda como menino, ainda faz as coisas de menino. Vai por ele. A Bíblia está dizendo que está havendo ausência das vacas no curral. Está havendo ausência de palavra. O irmão prega a verdade, é tido como quadrado. O irmão fala a verdade, é tido como alguém que gosta de bater na igreja, mas não é. A palavra nos diz isso. Se nós não falarmos a palavra, nós vamos dar conta dobrada para aquelas almas, pelo sangue das almas que se perderam por conta do erro. E a Bíblia está dizendo, o Abacuque está dizendo que estão faltando as vacas nos currais. Não há mais vaca nos currais, não há mais leite, não há palavra, há encontro, há versículo isolado, há coisas que movimentam o nosso ego, palavras emocionais, pregações emocionais que fazem bem ao nosso ego, mas que não salvam a nossa alma. Precisamos resgatar a palavra, precisamos resgatar o arrependei-vos, precisamos arrebatar o santificai-vos, porque o amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Realmente a palavra tem sumido no nosso meio. Pregamos tudo que é tipo de coisa, portas abertas, mas não pregamos mudança de vida. E a verdade é que se nós não deixarmos as práticas pecaminosas, nós não vamos para o céu. Mas o mais lindo de tudo isso, Abacuque diz que ainda que tudo isso aconteça, ele vai exultar no Senhor. Ainda que todas essas características são visíveis e a gente tem percebido, irmão, exulta no Senhor, garante a tua salvação, aleluia.
finalizar, a etimologia do nome de Abacuque tem duas vertentes, duas raízes. Uma é a língua acadiana, que significa Abacuque. Abacuque se deu ao nome de uma planta que extraía um perfume maravilhoso. Aleluia, um perfume bom. E eu sinto o perfume de Cristo nessa noite, nas vidas de vocês. Por acaso eu vi hoje que hoje é o dia do abraço. Em hebraico, abak significa abraço. Aleluia. Mesmo que essas características tenham sido visíveis e você sabe que eu não preguei mentira, você sabe que tudo que eu preguei está acontecendo. Aquele que pode abraçar a tua vida, resolver os teus problemas, está aqui nessa noite. Ele espera apenas um sim na tua vida. Ele espera apenas um ok. Senhor, pode agir na minha vida. Estou à tua disposição. Eis-me aqui. Aleluia. 3 convites rapidinho. Primeiro, se há entre nós alguém que não é cristão e deseja aceitar Jesus, levante a mão. Eu quero conhecer você. Deseja conhecer esse Deus que eu estou pregando, que muda a vida. Eu quero conhecer você, que com o meu coração limpo, Pai, com as minhas mãos lavadas, porque eu ministrei a verdade que o Senhor colocou no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada pessoa que me ouviu nessa noite. Os obreiros, que o Senhor possa colocar uma unção diferenciada na vida deles. Aqueles que estão neste lugar, que estão limpos, Pai, que eles venham se limpar mais. Aqueles que estão por aí sujos, que o Senhor permita que eles se sujem mais, porque é tempo da separação do trigo do joio. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por causas impossíveis neste lugar. Eu oro por aqueles que estão enfermos, que chegaram aqui nessa noite, machucados, pedindo uma intervenção divina para uma cura milagrosa. Em nome do Senhor Jesus, hoje é culto da família. Eu oro para que o Senhor coloque o Abacuque na vida deles, que o Senhor venha abraçar a causa dessas pessoas, em nome do Senhor. Amém e amém. Aleluia, canta mesmo. A unção de Deus é algo e vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Canta comigo. Qualquer coisa vira nas mãos de quem pensa. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira mar, com trombeta a terra bala, e as muralhas veio ao chão. É a unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença vai. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É a unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença. É na unção, é na unção, é na unção, é na unção. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está vencido. É na unção, é na unção, é na unção, é na unção. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está. Qualquer coisa vira mar, as mãos ficam pensando. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. A batalha apaixonará. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas veio ao chão. Canta, igreja, eu e você. Vai! É na unção divina.
você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina. É na unção, é na unção. É na unção, é na unção. Receba a unção nesta noite. Receba a palavra do Senhor. A unção de Deus na tua vida. É na unção, é na unção. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. É na unção, é na unção. Chega para lá, chegarai. Fica para lá, aleluia. Em nome de Jesus, você está ungido. Ungido.